Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado nesse lugar. Se inscreva no canal, compartilha, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Faça parte do canal, do ministério e ajuda a crescer a obra do Senhor e as almas sejam salvas. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Ei, som, ei. Glória a Deus. A palavra de Deus, em 1 João 3,3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sem Jesus, não somos nada. Sem Jesus, não podemos nada. Você pode ter a certeza e a convicção, se não é Jesus na tua vida, hoje você não estaria aqui. Se é Jesus, se não for Jesus na nossa vida, você não conseguiria estar de pé respirando, porque foi Ele. Foi Ele que te deu fôlego de vida, a luz para você enxergar, o ar para você respirar. Por isso que você está aqui, passando ou aonde você estiver. Você pode ter certeza que sem Jesus você não é nada. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Que a nossa vida seja para glorificar o nome santo de Jesus. Por isso que Ele nos criou. Você poderia ser um animal, uma vaca, um boi, um cachorro, um gato, mas não, Ele te fez um ser humano, com a imagem do próprio Criador. Porque Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Deus pegou o pó da terra e fez você com suas próprias mãos. Fez nós com suas próprias mãos, para você adorar e glorificar. Vai perguntar para você o que você está fazendo. O que você tem feito para glorificar o nome santo do Senhor Jesus? Passou mais um ano, 2025, e muitos anos se passaram. Desde que você nasceu, você foi feito imagem e semelhança do Criador. E você chegou até aqui, nesse dia de hoje. O que você tem feito para honrar o nome de Jesus? É mais uma oportunidade que você tem. Você não sabe daqui a pouco como que você vai estar. Se você vai estar morto ou vivo. Mas está na hora de ter mudança. O ano 2016 e 2026
já está aqui, já está em andamento. Começou janeiro, daqui a pouco é fevereiro, março, e o ano está indo. E o tempo está acabando. O tempo está se findando. Sinais estão acontecendo, mostrando a volta de Jesus. Isso está muito próximo. E a única maneira, meio que nós temos a nossa salvação, é aceitando Ele como nosso único e suficiente Salvador. Somente Jesus. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Porque a palavra de Deus, em Filipenses 2, 10 e 11, diz assim: para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que você tem feito. Mas Jesus disse na sua palavra, que está em Mateus 3, 2. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora, que vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Você vai morrer, eu vou morrer, todos vamos morrer. E a palavra de Deus fala que todos, sem exceção de nenhuma pessoa, todos vão ter naquele grande dia. A palavra de Deus fala: todo joelho se dobrará diante do Pai Todo-Poderoso. Todo joelho vai ter que dobrar. Você não vai dobrar joelho naquele dia para Maria. Você não vai dobrar seu joelho para Aparecida. Você não vai dobrar seu joelho para Maomé, para Buda. Não. Você vai ter que dobrar o joelho diante do Deus Todo-Poderoso. Ele que deu vida. Ele que dá vida. Ninguém mais pode dar vida a ninguém, a não ser o Pai. Jesus. Esse mesmo que saiu da sua glória e se fez homem, veio aqui nesse mundo em forma de homem para pagar um preço, o preço do pecado, que desde o início da criação, o primeiro casal, feito com as próprias mãos do Senhor, para cuidar do jardim, do paraíso, e de todos os frutos que ali havia, ele não poderia comer de uma árvore. Mas o diabo tentador fez com que ela comesse daquele fruto proibido, e deu sua esposa Adão. O pecado entrou no mundo, contaminando toda a terra. E a terra está toda contaminada. A terra está toda contaminada com o pecado. E a Bíblia diz
que esse mundo jaz do maligno. Porque quem opera nesse mundo é o diabo, na vida daqueles que não têm Jesus Cristo, que fica trocando Jesus Cristo por imagem de escultura, por deuses falsos, mentirosos, por seus ídolos, e trocando Jesus por essas porcarias que não valem nada. Mas você vai ter que dobrar seu joelho naquele grande dia, diante do Pai, não mais para pedir perdão, nem mais para pedir misericórdia, porque a sentença vai ser dada. Porque a única maneira de você alcançar a salvação é enquanto você está vivo, se arrependendo. Porque a palavra de Deus fala: arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Todos vão ter que se arrepender. Todos. Mas se você não dá crédito na palavra de Deus, o problema é teu. Todos vão ter que dobrar diante do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Porque hoje Ele é nosso advogado. Ele ainda está nos defendendo do maligno, do diabo. Mas o diabo está levando muitos do inferno porque não quer saber de Jesus. Não querem saber de Jesus. Não querem saber da palavra e da verdade. Quer saber da mentira. Uma geração que se conforta com a mentira e não quer saber de Jesus Cristo, que gosta de viver no engano, e não são oferendas do diabo. Uma geração que não respeita Jesus, não gosta de Jesus, não gosta de ouvir falar de Jesus. Mas quando fala de ídolos feitos por mão de homens, todo mundo se alegra. Mas como Jesus, Ele não aceita o teu pecado, não aceita a tua idolatria, não aceita o que você pratica, não querem saber de Jesus. Mas no último dia, você vai ter que se dobrar o teu joelho. Você não tem escapatória. E ali vai ter a sentença. Ou é céu ou é inferno. Quem vai decidir a tua eternidade é você mesmo. Porque Jesus Cristo já pagou um alto preço. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para você continuar fazendo o que você quer? Para você continuar fazendo o que você bem entende da tua vida? Porque Jesus, Ele quer santidade. Ele quer de mim, de você, a santidade. Mas o problema é, você está afim de ser santo? Você está afim de obedecer a palavra de Deus? Porque só em Jesus nós encontramos alegria, a paz e a salvação. Porque a salvação só vem através de Jesus. Só Jesus vai te dar salvação. Não adianta você ficar correndo atrás de outros deuses para adorar, para fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Não adianta você ficar pagando promessa.
Não adianta você ficar fazendo procissão, porque você já está desprezando o sacrifício de Jesus. E ai naquele grande dia, ai de você. Ou você muda a tua vida, toma posição a partir de hoje, ou a condenação vai chegar na tua vida. Depois da morte, a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Não adianta você, depois da tua morte, os teus parentes acender vela, ficar rezando, colocando flor no teu caixão, no teu túmulo, rezando para você ser salvo. Acabou. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue o seu juízo de Deus. Ali a sentença vai ser dada. Ou seja, quem é de Jesus vai morar eternamente com Ele. Mas quem não for, será condenado. A condenação é eterna. Que a palavra de Deus é verdadeira, é pura e fiel. Louco é você que não está ouvindo. Louco é você que não dá crédito da palavra de Deus. Porque hoje você está aí bem, mas amanhã, a hora que você estiver em cima de uma cama, morrendo, enfermo, doente, aí vai lembrar de Deus. E pode morrer sem Jesus. E será condenado. Porque não quiseram. Não deram ouvido. Não deram crédito. E a palavra de Deus fala em João, o discípulo, o evangelista João, está na 3:19-21. A Bíblia diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus veio a esse mundo para te salvar, para te dar vida eterna. Jesus veio a esse mundo para morrer pelo meu e teu pecado e te dar salvação. E muitas das vezes você está desprezando Jesus Cristo, virando as costas para Jesus. Virando as costas para Jesus porque não quer obedecer a palavra de Deus. Assim como aquele casal desobedeceu ali no jardim. O primeiro casal desobedeceu a Deus, que não era para ele comer daquele fruto, e o diabo mentiu falando que eles iam ser igual a Jesus, Deus, se ele comesse daqueles frutos, que não tinha problema nenhum, e caiu na mentira do diabo. E é isso que o diabo anda fazendo nesses últimos dias, piorando cada vez mais. Enganando e mentindo. E a geração caindo na mentira, na cilada do diabo. Porque não aceita o Evangelho. Não aceita a palavra de Deus. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo
mas não aceitaram a luz. Não quiseram a luz. A luz era Jesus. O mundo estava em trevas. O mundo estava perdido. E veio a luz para abrir os teus olhos. Para abrir os teus olhos da mentira, do pecado, da idolatria, da prostituição. Da geração que não gosta da verdade, que continuam na prática do pecado. A luz veio ao mundo, mas amaram e continuam amando as trevas, porque não querem obedecer a palavra, não querem saber de Jesus. Até quando você vai querer resistir à palavra de Deus, hein? Até quando? Amaram mais as trevas do que a luz. Ama as coisas do demônio. Dos demônios. Por que gostam das trevas? Porque gostam das coisas oferecidas pelo diabo e que levam para a condenação. Prefere mais as trevas porque as suas obras são más. As obras do homem são más. Porque não respeita Jesus. Não respeita. E não quer obedecer a palavra. E a palavra de Deus está sendo pregada todos os dias por muitos missionários. Deus está levantando pessoas para levar a palavra. Em Hebreus 12, 14, a palavra de Deus fala assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. Se você não abandonar tudo na tua vida, se você não deixar essas práticas mundanas, aquilo que a tua carne se satisfaz, aqueles desejos carnais que você tem, aquele pecado escondido que você está escondendo, aquele pecadinho que você acha que é pecadinho, que não tem problema nenhum, e Deus está te vendo, o diabo aplaudindo, o diabo te oferecendo cada dia mais seus desejos carnais, mundano, a imundícia da carne, o pecado que você acha que, escondendo de homens, escondendo do teu pastor, o pecado escondendo do padre, eles não estão sabendo, mas Deus está vendo, Deus está assistindo o que você está fazendo. E naquele dia você vai prestar conta. Naquele dia você vai prestar conta diante do juiz, o Deus Todo-Poderoso. Você vai prestar conta. E não adianta querer fugir, não. Porque de Deus ninguém foge. Você pode pegar a nave mais alta que você, onde que ela possa ir, subir para cima. Você pode descer as profundezas da terra, o mais profundo que você possa querer ir. Você não vai ter escapatória diante do juízo de Deus. E a luz veio ao mundo e continua desprezando a luz por causa da imundícia da tua vida.
Mas você ainda tem a oportunidade. Você ainda tem a chance. Muda a tua vida. Não fica aí planejando o que você vai fazer mais tarde. Pode agradar o Senhor. Eu quero deixar uma passagem aqui que está em João, 1 João, para meditação da palavra. Se você tem interesse de ser salvo, mas se você não tem interesse de ser salvo, você sabe o caminho para onde você está indo. Se você não quiser entrar nos caminhos do Senhor, você sabe para onde você está indo. Porque existem dois caminhos, somente dois. É o caminho do céu e o caminho do inferno. A escolha é sua. A escolha é sua. Porque o sacrifício para te salvar, Jesus já fez. Entregando a sua vida, sendo humilhado, sendo escarnecido, cuspido. A pior humilhação que uma pessoa pode ter, Jesus suportou, passou. E ele morreu. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje, ele vive e reina para todo sempre. Jesus não está preso numa cruz. Jesus não está preso numa madeira. Jesus não está ali na parede, uma estátua feita por mão de homens. Porque a palavra de Deus fala que ele abomina as imagens de escultura. E aquele Jesus ali pregado na cruz, aquilo ali não é Jesus. Porque Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus. Como é que você quer fazer o rosto de Jesus se você nunca viu Jesus? Mentira! Estão te enganando. Os mentirosos continuam te enganando. Esses líderes religiosos, mentirosos, falsos profetas, que enganam o povo, vive nas trevas e quer levar o povo junto. Mas pela misericórdia de Deus, Ele quer te salvar. Cai fora, povo meu. A palavra de Deus fala: cai fora desses mentirosos, enganadores. Se você quiser essa salvação, mas se você não quiser, continua. Continua correndo atrás desses falsos profetas, mentirosos, enganadores, que fica te prometendo só bens materiais, que você vai ficar rico, que você vai ficar próspero, que você vai ter o melhor dessa terra. É mentira. Porque Jesus diz que quem quiser seguir a Ele, pega a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus não é isso que esses mentirosos ficam oferecendo, não. Esses pregadores mentirosos, esses canelas de fogo, que pregam essa mentira. Acorda! João, evangelista João,
capítulo 2, versículo 3 em diante. A palavra de Deus diz assim: e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado nisso, conhecemos que estamos com ele. Estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E João dizendo ainda: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que é este: o princípio que peço. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se você ama Deus, se você quiser sua salvação, se você quiser estar morando com Deus naquele dia, você tem que amar a Deus. E quem ama Deus, não vive fazendo coisa errada. Não vive na prostituição. Quem ama Deus, não vive enchendo a cara de cachaça. Quem ama Deus, não fica na idolatria. Quem ama Deus, abandona o pecado. Quem ama Deus, vive para Deus. Mas é um mundo que nós vivemos, onde as pessoas não conseguem abandonar o pecado, não conseguem abandonar a idolatria, não conseguem abandonar a prostituição, vive no mundo das trevas, porque não conhece a luz, porque não querem saber da luz, não gostam da luz, porque a luz, onde a luz, ali aparecem as imundícias. Onde chega a luz, é revelado o pecado. E as pessoas querem ficar escondendo o seu pecado, achando que está escondendo de Deus. Mentiroso, falso, e se engana a você mesmo. E não vai escapar. Não vai escapar. Não vai escapar do juízo de Deus.
que a Bíblia é clara. Por isso que a Bíblia tem, as Escrituras tem que ser, a palavra de Deus tem que ser pregada. Para te alertar. Mas somente aqueles que têm ouvido. A palavra de Deus fala: se conhecemos e se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Tem um monte de gente, eu creio em Deus. Só vem isso na boca desse povo. Eu creio em Deus, eu sou de Deus, e Deus me ajuda, mas fazendo tudo que desagrada a Deus. Usando o nome de Deus em vão. Usando a palavra de Deus em vão. Porque é mentiroso. Diz que serve a Deus, mas é mentiroso, está servindo o diabo. Porque não quer saber de Deus. Não quer obedecer a palavra de Deus. Mas continua na imundice. Continua fazendo tudo o que desagrada a Deus. Mas os olhos de Deus é como chama de fogo. Está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Todas as práticas do homem. Mas aquele que guarda os mandamentos de Deus e confia e ama a Deus verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisto conhece a Deus. Todos estão fazendo a vontade de Deus. Todos querem saber de seguir Jesus. Uma geração maligna que quer seguir jogador de futebol, quer seguir pagodeiro, quer seguir esses macumbeiros. E tudo isso se afasta de Deus. Tudo isso se afasta de Jesus. E você está ouvindo essas palavras hoje? A palavra que é verdade. Eu não estou aqui para manipular. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas para falar a verdade. Estou aqui para falar aquilo que Jesus mandou falar. Estou aqui para obedecer ao meu Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou aqui para obedecer a homem nenhum. Porque o homem é ruim, o homem é mau, o homem é traiçoeiro, o homem é mentiroso e enganador. Somente Jesus é verdadeiro. Somente Jesus é verdadeiro. Digno de honra, glória e louvor, porque homem não merece glória nenhuma. Mulher não merece glória nenhuma. São todos pecadores. E vai morrer. E se não cuidar da sua salvação, vai ser condenado. Jogado no lago de fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus. Porque o dia do juízo está chegando. O grande dia do juízo.
Todo joelho vai ter que se dobrar diante do Pai Todo-Poderoso. Todos. Não pensa que é a Maria, que é a Aparecida, que vai te salvar, não. É Jesus Cristo. É Jesus. E a Bíblia diz: em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vou ler aqui a palavra de Deus para você. Se você tem ouvido e quer saber da verdade, ouça. Mas se você não quiser saber da verdade, siga teu caminho, que eu não vou te obrigar a você ouvir. Ouça se você quiser. Mas você está se enganando a você mesmo. Que a palavra de Deus não engana, é verdadeira. O juízo de Deus. Eu vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. No dia do juízo de Deus, que todos vão ficar diante do Pai Todo-Poderoso, diante do trono, grande, pequeno, velhos, novos, todos vão morrer. Você vai morrer e você vai ficar diante de Deus, diante do juiz. Grandes e pequenos, aqueles que já morreram há milhares de anos, seja queimado, seja afogado, aqueles que se desfez na terra, o mar vai ter que devolver o teu corpo, o fogo vai ter que devolver o corpo, a água vai ter que devolver, para receber a sentença. E a alma que nunca morre, porque o homem quando morre com o seu corpo, a carne é desfeita. Essa carne que você dá tanto valor nela, vai apodrecer, bicho vai comer. Essa carne que você acha que não vai, que vai ficar bonitinha, não vai. Esse teu rostinho bonitinho vai ser destruído pela terra, pelos bichos. Mas naquele dia teu corpo vai se formar de novo, juntar com a alma. Ali vai ser recebida a sentença. O salvo vai morar eternamente com Deus. E as obras que fizeram vai decidir para onde você vai. A Bíblia diz: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Tudo que você está fazendo está sendo escrito. Tudo que você está fazendo está sendo escrito, seja boa
ou seja mal. Tudo está escrito. Para naquele dia, o que você está fazendo vai ser ali declarado. Por isso que você tem que mudar a sua vida. E a Bíblia diz: ele deu mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, você vai morrer, todos vão morrer. Todos vamos morrer. Mas novamente vai ser ressuscitado. Todos vão ser ressuscitados naquele dia. Mas você não acredita, né? Você não acredita. Mas você vai ser ressuscitado por prestar conta das tuas obras. E a Bíblia diz: e aquele... É bom você prestar atenção. É bom você prestar atento, porque está escrito. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que você tem que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Arrepender dos teus pecados. Sem arrependimento não há salvação. Se você não se arrepender, você não será salvo. Se você não se arrepender e se converter, largar dessas práticas mundanas que você vive, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não adianta rezar a missa de sétimo dia. Não adianta acender vela. Não adianta pôr flores em seu túmulo. Não tem purgatório que você vai ficar purgando. Não existe isso na Bíblia. Não tem purgatório para você ter outra chance. Não. A chance é hoje para você se arrepender e viver para Cristo, seguir Jesus, que foi, que era, que é e sempre será o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, fiel, digno de honra, glória e louvor. Ninguém é merecedor de glória a não ser Jesus Cristo. Ninguém é merecedor de adoração se não for Jesus Cristo. E você ainda fica adorando essas porcarias. Acorda, tu que dorme. Acorda, porque Jesus está voltando. E vai te pegar desprevenido. Acorde enquanto é tempo. Vigiai. Vigia. Cuida da tua alma. Porque o diabo está doido para te levar para o inferno. Mas Jesus quer te salvar. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele vai vir no céu para levar sua igreja, seu povo. E a igreja de Cristo não é essas quatro paredes, não é tijolo. A igreja de Cristo é aquele que se arrepende e se converte e leva a vida de santidade na presença do Senhor. A igreja de Cristo não é
esse blá 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 que está dentro dessas igrejas, essas mentiras, essas enganações. A igreja de Cristo vive em santidade, não fica correndo atrás de bens materiais. Está um escândalo, porque não conhece a verdade, vive no engano. Mas considerei isso. Se o pai de família soubesse aqui vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, se é de dia, se é de noite. Eu só sei de uma coisa, porque está escrito: Jesus Cristo vai voltar. Aquele que veio, morreu como homem, e hoje ele vive e reina para todo sempre. Ele se fez homem para dar exemplo de viver como ele, que não pecou, mas nós nascemos no pecado e temos a oportunidade de arrepender e voltar para Cristo. Você não tem outra escolha. Você não tem outra escolha, mas se você continua no teu pecado de estimação, você pode ter a certeza que você não vai viver com Cristo. Você não vai viver com Jesus. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e ser condenado. Mas se você não acredita, você vai ver naquele dia. Se você não acredita, você vai ver naquele dia, com a tua própria pele. Você vai ver naquele dia. Porque vai chegar aquele dia. E a condenação é essa. Não creram na luz, mas quer as trevas, que é o diabo. E a Bíblia diz que não terá o culpado como inocente. Você está sabendo. Você está sabendo da verdade e não quer se arrepender. Eu não estou aqui para te convencer, estou aqui para pregar, que Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Não sou eu que condeno, é a própria palavra. Minha obrigação é de apresentar Jesus. Minha obrigação é de levar a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, esse que salva, que cura, que liberta. Somente Jesus. Não existe outro. Não existe. Nunca houve nem haverá um Deus tão poderoso como esse Jesus, que fez todas as coisas. Crê em Cristo e será salvo. Mas se você continua crendo naquilo que não pode fazer nada por você, a condenação é certa. E não adianta querer fugir. E não adianta querer balançar a cabeça e desfazendo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala: aquele que me despreza, naquele dia vai ser desprezado. Entendeu? Você entendeu? Aquele que despreza a palavra, aquele que despreza Jesus Cristo, hoje, naquele dia vai ser desprezado. Naquele dia vai ser desprezado. Você já pensou Jesus Cristo falar para você: aparta de mim que eu não te conheço, maldito?
Você já imaginou, você ouviu essa palavra? Ou você não dá importância? Você já pensou em desprezar uma vida eterna, de alegria, paz e gozo no coração, para viver uma vida de tormento para a eternidade? Por isso, volte para Cristo, se arrepende dos seus pecados. Enquanto é tempo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, quem é a verdade? Jesus. João 8:32. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Ou você está preocupado desse elite forró? Você está preocupado de quem você vai encontrar mais tarde para fazer pornografia? Ou você está preocupado de adorar ídolos? Ou você está preocupado só com teus desejos carnais? Não foi para isso que Deus te criou. Ele te criou para adorá-lo, para honrar Ele, o nome dEle. Todo joelho se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai reconhecer que Ele é o Senhor. Você vai ter que reconhecer Jesus naquele dia. Hoje você despreza Jesus. Hoje você está desprezando, virando as costas. Mas naquele dia, você vai ter que se dobrar diante dele. E ali a Bíblia fala que vai haver uma separação dos bons e dos maus, das ovelhas e dos bodes. Os bodes é aquele que não quer saber de Jesus. Os bodes é aquele que resiste à palavra. Os bodes é aqueles que reclamam quando prega a verdade. Os bodes é aqueles que esse louco fica gritando. Os bodes são esses que reclamam. Os bodes é aqueles que falam, esse louco fica atormentando. A palavra de Deus fala, perturba os moradores da terra. Mas vai ver as ovelhas que obedeceram. As ovelhas que obedecem a palavra. As ovelhas são aquelas que ouvem. Aquelas que guardam a palavra no seu coração e praticam. Porque a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Por isso você tem que praticar a palavra de Deus. Viver. Viver a palavra de Deus. Você não tem outra saída a não ser seguir Jesus. Você não tem outra escolha. A não ser seguir Jesus e viver para Ele. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus é loucura.
para o que ele perece. Ou seja, esse louco fica falando aí de Jesus, não gosta? Louco você é. Louco. Amém. Deus abençoa muito, e os anjos do céu sempre guiem os seus passos. Você que não quer saber da palavra é louco. Loucura! Porque só quer saber da luxúria, só quer saber do dinheiro, só quer saber da ganância. Ai, eu preciso ter mais dinheiro. Ai, eu preciso comprar minha roupa de grife. Eu preciso comprar meu sapato mais bonito. Eu preciso trocar de carro mais novo. Louco! Mas despreza o rico em tudo. É Jesus. Loucos avarentos, loucos prostitutos, loucos das prostitutas, que estão virando as costas para Jesus. Você que está na prostituição, ou você abandona, arrepende e confessa os seus pecados e volta para Jesus, ou você continua sendo um louco, miserável. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter milhões na sua conta. Você pode ter o teu carro, comprar um carro novo. Você pode ter a tua melhor casa. Você pode ter o que você quiser nesse mundo. Porque o diabo oferece as coisas do mundo. Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus. Lá no deserto. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, 5 meses sem beber. Quando Jesus estava fraco, ali com sua carne, porque ele ainda não tinha ressuscitado, o diabo ofereceu várias coisas. E o diabo falou: se prostrar diante de mim, eu te darei todas as riquezas desse mundo. Tudo aqui é meu. Por isso que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. O diabo que fica oferecendo riqueza. O diabo que fica oferecendo tudo nessa terra. Mas eu te ofereço nesse dia, eu estou te oferecendo Jesus, que é a melhor riqueza que nós temos. Jesus Cristo, o único, suficiente Salvador de nossas vidas. O resto não vale nada. Louco. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Aos que perecem vai perecer, que acham que a palavra de Deus é loucura. Ah, eu não quero ouvir. Problema teu. Eu tenho que pregar a verdade. E a vida eterna é essa. Que conhecer a ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. Conhecer é essa, que conheçam a ti. Quem? Jesus. Por único Deus verdadeiro. Se você não tiver somente Deus, Jesus como teu único e verdadeiro Deus,
Você é um louco. Você é uma louca. Está ouvindo? Acorda. Acorde da crédito da palavra de Deus. E você vai estar perturbado mesmo. Porque quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Mas aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Querem ou deixem de querer ouvir. Eu não estou aqui para falar de política. Eu não estou aqui para falar de futebol. Eu não estou aqui para falar de carnaval, festa do diabo. Tudo festa do diabo. E tem um monte de gente louca para chegar ao carnaval. Você vai estar junto com o diabo nesse carnaval. Você vai participar da festa do diabo junto com ele. Porque isso não é de Deus. Louco! Louco! Miserável! São aqueles que praticam aquilo que abomina Deus. Festas mundanas do diabo. Tá aí o diabo está trabalhando. O diabo está trabalhando para tudo quanto é lado. Está batendo o rabo dele para tudo quanto é lado. Não sei nem se ele tem rabo, mas diz que tem. Agitando os demônios para que faz a cabeça desse povo. Para servir a ele. Festa do diabo. Você está sabendo, se você for nesse carnaval, nessa festa do diabo, você é um demônio dos infernos, igual os demônios do capeta do diabo. Porque Deus não está nesse lugar. Nunca teve e nem vai estar. Festa dos demônios. A escolha é tua. Ou você escolhe Jesus ou você continua escolhendo o diabo. Ah, mas esse pregador já fala do... Vai estar na Bíblia? Jesus mesmo falou. Falou várias vezes. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso. É esse que eu anuncio, que eu falo. E continuarei pregando até que Jesus volte. A Bíblia diz. É a Bíblia, não sou eu. É as Escrituras que é a verdade, viu? A Bíblia. A Bíblia diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Lê a Escritura. João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para que isso, o Filho de Deus se manifeste para desfazer as suas obras, as obras do diabo. É isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo de Deus, que me usa para te falar, para falar para você. Se você continua na prática do pecado, você é filho do diabo. A Bíblia. É a Bíblia. E Deus usa os seus filhos, Deus usa quem Ele quer para falar. Deus usa quem Ele quer para falar. Essa nação, geração maligna que não quer saber da verdade. Mas se você está ouvindo a palavra, se você se arrepender e voltar para Cristo, você é bem-aventurado. Porque a palavra de Deus fala que a palavra nunca volta vazia. Nunca volta. Porque aquele que ouve, guarda
e pratica, esse é bem-aventurado. Esse busca a salvação. Mas aquele que não quer, vai continuar na imundícia, vai continuar no pecado, vai continuar na idolatria, vai continuar na prostituição. E vai continuar sendo filho do diabo, porque os filhos de Deus não vivem nessa prática. Abandona! Abandona! Enquanto é tempo, enquanto você vive, enquanto você está vivo, respirando, porque depois que você morrer, acabou. Você não tem mais o que se arrepender. Acabou. Simples assim. Não tem mais. Aí, o que vai acontecer? Que naquele grande dia da volta de Cristo, que Ele está voltando, que eu não vejo a hora de Jesus vir, para acabar com esse mundo, para acabar com essa imundícia, e levar aquele que é seu. Porque os sinais estão acontecendo. E vai piorar, viu? Não adianta esses pregadores mentirosos, não adianta esses falsos profetas, esses falsos mestres que pregam que vai melhorar. Mentira, são tudo falsos profetas, porque a Bíblia diz que vai piorar. A fome, peste, doença, vai piorar. Mas é melhor morrer sem a perna, sem o olho, e morrer com Cristo, que é você com esse rostinho bonitinho, e ir para o inferno. Entendeu? Você entendeu? Povo do Deus, o tempo está acabando para você, viu? O tempo está acabando. O tempo está acabando para você. Para de correr atrás desses profetas mentirosos. Vai ler as Escrituras. Em vez de você estar acreditando nesses mentirosos, conhecereis a verdade vos libertará. Conhece Jesus, conhece as Escrituras. João 8,32. Que Jesus está voltando. E o Evangelho de Jesus Cristo vai continuar sendo pregado. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejam salvos. Atos 4:12. Somente em Jesus. A salvação está em Jesus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrepende. Todos têm que se arrepender, todos. Ah, mas eu vou na missa. Ah, eu vou não sei o quê, eu vou não sei aonde. Mas continua no pecado. Continua fazendo as imundícias. Arrepende. E vive a verdade, que é Jesus Cristo. Sem Ele, nada se pode fazer. Sem Ele, sem Jesus não tem salvação. Somente em Jesus. Dele, por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas. E Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a tua vida. Que a misericórdia do Senhor possa te alcançar. Que a palavra possa chegar ao teu coração e você ter mudança de vida. Sem mudança, sem arrependimento, sem conversão, não há salvação. Por isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus abençoe a tua vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. E naquele dia, o juízo vai ser determinado. Mas todos vão ter que se prostrar diante dele. Todos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Carro e moto por apenas R$ 700 à vista. Corra para a Autoescola Interativa e garanta já a sua vaga. Atenção pessoal, promoção imperdível na Autoescola Interativa de Ouro Verde. Promoção da CNH Brasil. Agora você vai tirar sua habilitação. Carro e moto por apenas R$ 700 à vista. Corra para a Autoescola Interativa. Irmão, Deus abençoe a todos. Fica todos na paz de Jesus. Graças a Deus, mais um dia de vitória. Que o nome de Jesus foi glorificado nesse lugar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal e Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus em nome de Jesus. Amém.